Você pode pensar que os países árabes do petróleo são estáveis e estão em boas condições, mas não estão. Além disso, querem que Israel destrua o Irã, o Ayatolá e todos os aliados dos Estados Unidos da América. Eles sabem que a maior ameaça é o Ayatolá. Você sabe, a ambição do Ayatolá não é Jerusalém, é Meca, é Meca. E se ele tivesse a oportunidade, se não fosse pelos Estados Unidos, se não fosse por Israel, ele já teria invadido há muitos, muitos anos. É aí que você precisa se preocupar. Então, 7 de outubro deveria ter sido o alerta para todo o regime, para toda a democracia, do que os jihadistas podem fazer. Porque quais são as fronteiras políticas? Há uma cerca, um muro que podem demolir, atravessar, dominar civis e exterminá-los, fazer reféns. Como você vai lidar com isso? Nenhum exército está preparado e o erro é do Ocidente que tem feito isso. Por um lado, eles entendem a natureza da guerra entre Israel e Hamas. Eles entendem o que isso realmente significa. Uma guerra urbana onde terroristas sequestram toda uma sociedade e os usam como escudos humanos. Eles sabem, eles conhecem os desafios. Ninguém está preparado. Em vez de apoiar Israel, tentaram apaziguar a multidão, a besta. E quem é a besta? Infelizmente, migrantes muçulmanos que vieram ao Ocidente foram influenciados pelos ensinamentos do Islã. Desde 7 de outubro, em vez de entenderem a dinâmica do que ocorre, a jihad se espalhou como fogo selvagem. Dizem Palestina livre, mas querem destruir Israel. Falam resistência, mas querem jihad. Uma guerra sagrada, uma guerra religiosa, uma guerra santa. É disso que se trata a jihad. Como você vê, a Palestina é hoje um gatilho e ameaça muito perigosos para o Ocidente. E quantas pessoas realmente exploraram a tragédia em Gaza e o movimento Palestina Livre? Lobos entre as ovelhas para realmente empurrar agendas muito perigosas para destruir o Ocidente por dentro. Aliança Comunista Islâmica, uma combinação muito perigosa em um momento em que China e Rússia estão determinadas a colocar os Estados Unidos no banco de trás. Israel, portanto, responde a muitas dessas perguntas. Primeiramente, a resiliência israelense é uma mensagem muito clara para os jihadistas, para a República Islâmica, para os jihadistas palestinos. Não é só o Hamas. Todo o conceito da Palestina se baseia em princípios de jihad, mesmo que a nova geração negue, afirmando ser resistência, não é. Eles se dizem movimento nacional, mas na verdade são jihad, são Islã. É uma matança pela mesquita de Al-Aqsa, uma guerra ideológica. Arafat também utilizou a mesma imagem e citação de Al-Aqsa, assim como o Hamas. Entendo que você está dizendo que o conceito de Palestina é instrumentalizado no Ocidente, que não tem nada a ver com um Estado deste tamanho ou daquele tamanho, ou um território desta dimensão ou daquela dimensão. O que eu entendo que você está dizendo, Mozab, é que a Palestina é um estado de espírito, é uma ideologia, é uma consciência política geral que é usada para avançar a jihad e o islamismo ao redor do mundo. Apela ao Ocidente como algo com que podem se identificar, quase como uma queixa territorial. Sim, com certeza, esse é o jogo duplo. Eles dizem uma coisa aqui, mas é percebido de outra forma, do outro lado do mundo. É muito, muito perigoso. Desde o início eu disse, a Palestina é um gatilho muito perigoso. Muitos não percebem isso. Como quem viveu a primeira intifada, antes dela tudo era muito pacífico. Quando começam a gritar do rio ao mar, intifada, intifada, as coisas pioraram e vêm piorando desde então, desde 1987. E quando começo a ver isso no Ocidente, em cidades como Nova York, como Londres, como Paris, como alguém que viveu lá, esse foi o momento em que não se pode tolerar uma mentira dessas. Quanto mais você tolera e tenta apaziguar, isso cresce em você. No início, começa com pedras, esfaqueamentos, tiroteios e atentados suicidas. Assim, 30 anos depois, ou até menos, isso vira 7 de outubro, genocídio ou tentativa de genocídio. Depois disso, vem a destruição. Nenhuma democracia no mundo aceitaria isso. Voltando à região, todos olham para Israel e pensam que está com problemas.
Mas eu acho que Israel é o país mais forte, o país mais estável da região. Sim, na região, sim, existem desafios. Existe violência interna, infelizmente, por parte dos árabes israelenses que não demonstram total lealdade à sua bandeira como cidadãos israelenses. Eles têm conflitos de identidade e não sabem se são palestinos ou israelenses, apesar da cidadania israelense. Então esse é um grande desafio para o Estado de Israel. Depois temos Gaza, depois temos a Cisjordânia e o jogo duplo da Autoridade Palestina. Como você explicaria o jogo duplo da Autoridade Palestina? Como podemos entender isso? A Autoridade Palestina se diz pacificadora e parceira da paz, alternativa ao Hamas e à Jihad Islâmica, mas na prática não é. Acho que eles são mais perigosos que o Hamas, que ao menos é claro ao afirmar: queremos destruir Israel, não queremos paz ou reconhecê-lo. As agendas deles são claras, você sabe lidar com eles. Por isso, após 7 de outubro, o mundo concluiu que era preciso remover esses terroristas do poder. Mas a autoridade palestina tem legitimidade, foi legitimada e seus acordos são feitos por baixo dos panos. Pagar para matar, que agora eles realmente entram nisso. Depois de quantos anos, quantas décadas financiando assassinatos deles? Elogiando os shahids, o povo judeu rezou por centenas de anos, se não milhares de anos. Dizendo, no próximo ano em Jerusalém, o presidente da Organização para a Libertação da Palestina, da Autoridade Palestina na época, Arafat, dizia Al-Quds Rahin Shuhada Bil Melayin, que significa algo como nós vamos para Jerusalém. Milhões de morteiros. Ele entoava isso até poucos dias antes de morrer, até a última hora. É como dizer a inundação de Al-Aqsa, nos termos do Hamas. Então, tudo bem, sabe? Você pode elaborar suas declarações políticas com muito cuidado e parecer neutro, e esperar alguns anos antes de condenar os ataques do Hamas. Esperando na moita, sabe? Vendo os desafios que Israel está enfrentando. Em vez de se posicionar e dizer, isso não nos representa, isso não é quem somos. O que o Hamas fez foi errado. Se quisessem a paz, se uniriam a Israel. Imagine se a autoridade palestina, ao invés de se unir à África do Sul e entidades estrangeiras para acusar Israel injustamente de genocídio em Gaza, dissesse, não, isso não é verdade. Israel está favorecendo a autoridade palestina ao tirar o Hamas do poder, seu maior rival entre os palestinos. Eles esperaram apenas para explorar a situação criada após 7 de outubro, em vez de ficarem ao lado da verdade. Que tipo de parceiro de paz você é? Você veio para a região, Israel permitiu, conforme Oslo. Não houve promessa de criação de Estado. Não era sobre criar um Estado, e sim sobre paz. Você falhou repetidamente. Na verdade, o que nos levou ao ponto da destruição de Gaza, exceto a autoridade palestina, sabe quando eles perderam o controle sobre a faixa de Gaza em 2007? Se não fosse pela corrupção deles, se não fosse pela preguiça deles, se não fosse pelo jogo duplo que eles fazem com todo mundo, o Hamas nunca teria chegado ao poder, mas deram ao Hamas a chance e continuam no mesmo jogo. Hussein Sheikh e todos esses líderes da autoridade palestina chegando com suas comitivas, sugando a economia. Enquanto o povo sem renda, emprego ou salário, a economia deles quase colapsa, mas vivem no luxo. Agora eles repetem o mesmo. Amanhã, com a economia em colapso, vão usar a crise como arma contra a Organização Mundial da Saúde, Israel contra Israel, outra intifada. Por isso não são confiáveis e esse jogo duplo esconde quem realmente são. Prefiro lidar com o Hamas ou extremistas porque são claros e óbvios. Assim sabemos como agir. Quando chega ao ponto Hadid, acabou. Depois de 7 de outubro, o uso da força era a única opção na mesa. Mas agora, ninguém pode usar força contra a autoridade palestina. Mesmo tendo exportado doutrinação odiosa e terrorismo, sem esquecer da campanha diplomática global deles para difamar Israel, que é uma espécie de jihad, né? é uma jihad social e política que não começou em 7 de outubro.
As acusações de apartheid, genocídio, limpeza étnica e ocupação têm sido promovidas pela Autoridade Palestina há quase 2 décadas. Financiado pela Autoridade Palestina, que criou uma geração de ocidentais que realmente acreditam que Israel é um estado de apartheid, mesmo sabendo disso. O muro e a cerca surgiram após ataques suicidas na Segunda Intifada, não por racismo ou apartheid. Porém, a Autoridade Palestina não reconhece isso ao afirmar: esses são nossos direitos. Por exemplo, se eles realmente tivessem agendas, mas eles não têm nenhuma agenda, eles só querem difamar Israel, deslegitimar Israel, e é assim que eles têm ganhado legitimidade. É impressionante que no massacre de 7 de outubro houve estupro, tortura e sequestro de centenas de pessoas que a Irmandade Muçulmana Hamas, precursora da Al-Qaeda, conseguiu convencer muitos jovens nos Estados Unidos, e até mesmo a maioria, de que o Hamas está certo, que o Hamas é legítimo, que a causa palestina é muito mais legítima do que Israel, e isso me parece uma inversão extraordinária de legitimidade. Particularmente levando em conta o fato de que o Hamas teve grande orgulho em documentar suas atrocidades nas câmeras GoPro, e ainda assim, com essa evidência, conseguiu enganar. Ou enganar o Ocidente e convencer o Ocidente através do iPhone. Imagens mostram a destruição de prédios em Gaza, onde o Hamas se escondia, usava escudos humanos e explorava crianças em escolas, mesquitas e instalações da Organização das Nações Unidas. E Israel acaba sendo visto como uma espécie de Hamas dos dias atuais, e o Hamas, de certa forma, ela acaba sendo visto como, você sabe, os judeus vitimizados. Inversão total. É tipo, como posso sair impune de uma tentativa de assassinato? Eu incrimino uma vítima com um crime perfeito, assim ela nunca pode sair da suspeita. E foi isso que fizeram. 7 de outubro foi uma tentativa de genocídio. Como entendemos a guerra por trás da guerra, o significado? No Ocidente, os Estados Unidos foram fundados com sua Constituição. Na América, a ausência de coerção religiosa é total. Qualquer religião ou origem étnica é garantida pela Constituição. Ser livre para se expressar, acreditar e se movimentar como quiser. E ainda assim, o que aconteceu foi que as personalidades religiosas mais extremistas e radicais da Irmandade Muçulmana convenceram o mundo livre de que sua causa é virtuosa. Mesmo assim, o mundo livre, liderado pelos Estados Unidos, potências europeias e países de língua inglesa, parece não conhecer a natureza da jihad. Você mesmo cresceu nesse contexto cultural, entende isso tão bem quanto qualquer um lá e também vive no Ocidente. Então, o que é que o Ocidente não entende? Eles precisam entender sobre essa longa guerra que o presidente Trump acredita poder encerrar. Talvez não em breve, mas no médio prazo, segundo sua visão de um novo Oriente Médio. Mas, ao que tudo indica, Mossab, essa longa guerra chamada Jihad ainda vai demorar muito para acabar, seja o Irã, seja a Turquia. E com a ajuda da doutrinação e do grande poder de influência do Catar, sejam os Houthis, sabe, e todos os outros grupos de procuração, ajude-nos a entender a linha do tempo. Qual é a essência da jihad que o Ocidente precisa compreender? O problema da jihad, ou seja, isso é protegido pela religião que mais cresce e cresce mais rápido na Terra. Os catarianos incentivam a doutrinação da Irmandade Muçulmana. Milhares de imãs da Irmandade Muçulmana estão na folha de pagamento do Instituto Bancário Qatar. Mas, por outro lado, o Qatar reprime qualquer tentativa de criticar o Islã. Quando a jihad se manifesta, dizem que isso é islamofobia e que o terrorismo não representa a verdade do Islã. E eles continuam manipulando o público e eu realmente não sei qual é o jogo deles. Será que é sabotar completamente o Ocidente? Explosão de impulso? Eles querem que tudo fuja totalmente do controle. Sabe, você financia a mesquita de onde vem o ódio, onde os versos da jihad são recitados. Por outro lado, você financia campi, universidades, e quando as pessoas começam a questionar, você as silencia, censura. Qatar. Esqueça as mesquitas e os imãs, ou os jihadistas. Olhe para Al Jazeera,
que na verdade retrata jihadistas como lutadores pela liberdade, como um movimento de resistência, rebatizando a barbárie e o terrorismo como um ato legítimo de liberdade. De onde vem toda essa manipulação e confusão? O Ocidente. A Jazeera é um império gigante que vem promovendo narrativas falsas há muito tempo. E claro, em nome da liberdade de expressão. Então, você sabe, como americano, na verdade, minha liberdade termina onde ela entra em conflito com a liberdade de outras pessoas. Liberdade não é cancelar seu direito de existir e chamar isso de liberdade de expressão. Não funciona assim. Mas hoje, nas redes sociais, tantas pessoas atrás das telas incentivando a violência. Não existe censura em nome da liberdade de expressão. Isso é a maior ilusão do Ocidente. O que você entende por liberdade de expressão? Se alguém está me incriminando por um crime que eu não cometi e querem me sentenciar à morte e estão validando, me apagando da existência, você ainda chama isso de liberdade de expressão? Isso não é liberdade de expressão, é uma ameaça. Veja o antissemitismo, o anti-Israel, agora chamado de anti-sionismo desde a guerra em Gaza, e quanta hostilidade contra as comunidades judaicas. O que aconteceu recentemente na Austrália, infelizmente, não vai ser o último caso. E a jihad não é só contra judeus, vai ser também contra cristãos. Basta confiar um pouco mais nos jihadistas, pressioná-los um pouco mais para o canto. No Reino Unido ou em Dearborn, cidades hoje com maioria muçulmana ou onde tem poder, observe como eles agem. Vai ser desagradável. Podemos dizer que protegemos a liberdade de expressão, mas na prática permitimos ideologias perigosas como Irmandade Muçulmana, jihadismo, palestinismo e vitimismo. Neste momento, há toda uma geração nos Estados Unidos e no Ocidente que está realmente se adaptando à mentalidade de vítima. Você sabe que o 7 de outubro foi justificado do ponto de vista deles. Eles compraram a narrativa de que, se você foi ocupado, se você foi oprimido, é claro, sem entender a realidade e como o 7 de outubro aconteceu. Amanhã, eles vão dizer que somos oprimidos pelo nosso próprio governo, somos oprimidos pela oposição ou por uma certa religião, e então eles também vão acreditar que a violência é justificada. A descoberta do Federal Bureau of Investigation sobre o plano que deveria acontecer na véspera de Ano Novo em Los Angeles. 4 grandes ataques terroristas contra empresas. O grupo não é jihadista nem islamista, mas sim de esquerda, ligado à Palestina e à narrativa de vitimização palestina. Eles exigem libertar a Palestina e o Havaí. Agora, uma nova geração pede a libertação do Havaí. Ou seja, subverter a América não é sobre Israel, mas sobre o mundo livre. Exatamente. Então, basicamente, é assim que o jihadismo funciona. Não precisa ser necessariamente um jihadista do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. É legitimar a violência e a barbárie por motivos fracos. E todo mundo está se tornando uma vítima. E quanto mais eles explodem coisas, mais se sentem vitimizados e mais a sede de sangue aumenta. É assim que tem sido com os palestinos, que não aprenderam em 77 anos, que vendo como é uma bola de neve que foi rolando e ficando cada vez maior até se tornar um genocídio em 7 de outubro, então, em vez de aprenderem e dizerem tipo, ok, é isso, chegamos a um beco sem saída, eles insistiram ainda mais na mesma estratégia, a estratégia da violência. Por que tantas pessoas no Ocidente gostam dessa rede social e da doutrinação de ódio que incentiva mais violência? Esse confronto na realidade virtual está se refletindo no mundo real e precisamos reconhecer que não ocorre só no Oriente Médio. Podemos estar presenciando o colapso da civilização, talvez sintomas da Terceira Guerra Mundial. Isso pode ou não ocorrer. Eu não sei, mas a humanidade, neste momento, está no fundo do poço e todo mundo está procurando uma desculpa. Todo mundo está tentando justificar a violência. Aí surge o jihadismo e o palestinianismo. Não há diferença, é apenas trauma autoinfligido e vitimismo. Depois, a pessoa ou grupo acha que pode agir ou resistir. O que isso significa e qual o limite? Há um protocolo. Vimos isso claramente em 7 de outubro. Sequestraram crianças, estupraram mulheres e mataram todos. Então qualquer um pode dizer que é resistência. Eu sou palestino e odeio meu governo, e odeio essa corporação. E agora eu quero comprar armas e me tornar um combatente da liberdade.
Essa é a invasão que me preocupa, não restrita ao jihadismo, mas ele representa o espírito da violência e da conquista. Existe um ponto de encontro entre a ideologia woke, extrema esquerda, e o islamismo. Eles concordam quanto à vitimização e à ideia de conspiração do establishment, Estado, país, sistemas políticos e poderosos. E é assim, ao que parece, que os jovens acabaram aderindo ao mesmo islamismo radical e extremista. Isso acabaria prejudicando e se voltando contra eles nessas sociedades. Sim, absolutamente. São muitos dos defensores da Palestina. Se eles realmente chegassem à Palestina, eles não sairiam vivos de lá. Há muito o que aprender e muito trabalho a ser feito. Sempre é arriscado oferecer prescrição, solução ou direção ao pensamento. Mas é isso que juntos, e você tem estado feliz, ajuda a entender e pensar como pessoas do Oriente Médio e responder como elas. No JCFA, buscamos pensar como a região que nos acolhe, não como ocidentais. Sobre as culturas do Oriente Médio, sobre as ideologias do Oriente Médio e sobre a jihad do Oriente Médio. Ao fazermos isso, buscamos criar uma ponte entre culturas políticas, ideologias, religiões e estratégias no Oriente Médio em relação a Israel e ao Ocidente. Como? Vamos deixar nossos amigos e espectadores com apenas algumas ideias sobre o que eles deveriam fazer. Para enfrentar o que temos falado, que é esse jihad, porque se não fizermos isso, não confrontamos as bases ideológicas das guerras em que nos encontramos, e estamos em muitas guerras por todo o Oriente Médio. E isso está chegando e já está no Ocidente, sabe? Há pessoas que dizem que o Ocidente é o próximo, mas o Ocidente é agora. Porque o jihadismo e o islamismo estão presentes nos Estados Unidos, em toda a América Latina e na Venezuela. Hamas e Hezbollah estão bem entrincheirados na Venezuela, mesmo após o presidente enviar recursos militares ao país. Além do narcotráfico, há também o tráfico do terror. O Hezbollah está envolvido em grandes negócios lá e trabalhando com os cartéis de drogas, assim como o Hamas. Acho que as pessoas não estão percebendo que essas organizações jihadistas estão logo ali, na porta dos fundos dos Estados Unidos e da América do Norte. Bem, estamos em tempos de guerra, e essa guerra é diferente de qualquer outra. E precisamos aceitar que há tempo para a paz e há tempo para a guerra. Quando a guerra é imposta, não resta opção além de lutar, inclusive na guerra de narrativas. E claro, os ocidentais que abriram o portão para o cavalo de Troia, eles deixaram ele entrar. Moralistas fingem ser salvadores dos palestinos que nunca conheceram nem entendem seu contexto. À custa de uma democracia legítima. Ok, eles deixaram entrar. Acham que essa doutrinação odiosa vai para o vazio? Não vai. Isso terá impacto. Porém, vejo perigo além da Europa, como já disse, países árabes do petróleo. Há uma ameaça vinda dos iemenitas, o povo do Iêmen. A Arábia Saudita bombardeou o Iêmen ontem, e você viu o que o Iêmen fez com o Estado de Israel. Durante a guerra, enviou milhões de pessoas para abrigos. E eles têm a capacidade, se o Ayatollah decidir realmente armar os Houthis para que possam desestabilizar, os países árabes do petróleo e o Ayatollah têm essa capacidade. Acredite, ninguém pode colocar tropas em solo. O Iêmen é muito pior do que o Afeganistão, é uma geografia muito difícil e ninguém quer enviar exércitos para lá. Você viu os Estados Unidos. A guerra deles contra os Houthis durou 4 dias. E, aliás, esse é o significado de reconhecer a terra somali. Por quê? Fica bem ao lado do Iêmen, fica ao lado do Mandib. Passagem de Bab el-Mandeb. Sim, isso, o estreito. O estreito é uma localização significativa e muito importante porque não se pode permitir que não são só os Houthis, são os iranianos por trás deles. Você pode pensar que os países árabes do petróleo são estáveis e bem, mas não estão. E, aliás, eles querem que Israel acabe com o Irã, querem que Israel acabe com o Ayatollah e todos os aliados americanos. Eles sabem que a maior ameaça é o Ayatollah. Você sabe, a ambição do Ayatollah não é Jerusalém, é Meca, é Meca. E se ele tivesse a oportunidade, se não fosse pelos Estados Unidos, se não fosse por Israel, ele já teria invadido há muitos, muitos anos. Ele não tentou invadir o Iraque?
Aliás, a maioria da população do Iraque é xiita. Nunca se sabe o próximo passo dele, por isso todos reconhecem a ameaça. Mas enquanto isso, as pessoas querem reduzir o problema. De uma ameaça regional, onde a República Islâmica e seus representantes têm desestabilizado toda a região, e eles conseguiram, em grande parte, desestabilizar o mundo. Eles têm uma grande operação na América Latina junto com a Venezuela. Está documentado, há muitas evidências da operação deles bem na fronteira sul dos Estados Unidos. Eles são um regime terrorista global e não podem ficar no poder para sempre. Ter isso na pauta entre o presidente dos Estados Unidos da América e o primeiro-ministro de Israel é prioridade. Lidar com o Irã é prioridade, pois ameaça Israel, Al Jazeera e o Catar. Em público, eles fazem disso apenas um problema de Israel, para condenar e difamar Israel ao promover agendas que convencem os americanos. Por que dinheiro de contribuinte está sendo usado para apoiar Israel? Mas os qatarianos sabem que a ameaça não é Israel, a verdadeira ameaça é o Irã. Então, naturalmente, eles deveriam colaborar com Israel, com os Estados Unidos, e é isso que eles fazem em suas reuniões secretas. Mas nas redes sociais e na arena pública, eles criticam Israel e desafiam os Estados Unidos da América. Esse é o jogo duplo e alguém pagará o preço no fim. Mas graças a Deus que Israel está determinado que a República Islâmica e o Ayatollah devem cair. Espero que esse seja o maior presente para a região e o mundo. Que o povo do Irã, o povo da Pérsia, simplesmente se levante e derrube esse ditador, esse assassino, esse terrorista, para derrubá-lo e construir uma verdadeira democracia. Não será fácil, mas se conseguirem derrubar o Ayatollah já é algo. O programa de mísseis balísticos seria demolido, o programa nuclear seria suspenso de vez e o mundo daria uma mão aos iranianos, onde poderemos fazer a ponte não só entre Israel e Irã, mas também com o resto da região, e aí estaremos falando de paz, prosperidade. Mas, por enquanto, não podemos enfiar a cabeça na areia e dizer, sabe, que não existe ameaça iraniana? Não, existe sim. A ameaça está lá. Não é apenas contra Israel, mas contra toda a região e a segurança global. A chamada comunidade internacional ainda tem muito a fazer para enfrentar essa ameaça global. Agradecemos sua presença e por nos ensinar a pensar nessas questões, que são nosso grande desafio. Como fazer as perguntas certas? Como podemos, com humildade, criar caminhos para tornar a região, o Oriente Médio e o Ocidente mais seguros, protegidos e prósperos? Primeiro é preciso expor, depois educar e envolver aliados e amigos rumo a uma realidade melhor, que você nos ajudou a entender hoje. Mozab Hassan Youssef, o Príncipe Verde, querido amigo, obrigado por ser nosso convidado especial nesta edição do Al-Ashaq Al-Satlana. Nosso Oriente Médio é realmente nosso, precisamos melhorá-lo juntos. Obrigado. Obrigado pela participação, ótima discussão.